voz do Senhor, que nada venha nos distrair, Senhor, que possamos juntos estar conectados em Ti, no nome do Senhor Jesus, amém. Abra a Bíblia comigo em 2 Samuel 9, glória a Deus. 2 Samuel capítulo 9, aleluia. Ou o púlpito está pequeno ou meu caderno que é grande. Aleluia, glória a Deus, amém. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 ao 8. Se você puder acompanhar na sua Bíblia aí, está escrito assim: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. Obrigado, querido, Deus abençoe. Deus abençoe. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Ló-debar. Então mandou o rei Davi, e o tomou à casa de Maquir, filho de Amiel, de Ló-debar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem és teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do seu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra tu, teus filhos, teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E Ziba disse ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda ao seu servo, assim fará o teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Aleluia. Que leitura longa, mas é uma leitura que precisa ser lida. Amados, essa introdução, eu já quero começar de uma forma diferente. Eu já quero fazer uma pergunta. Quem aqui, alguma vez na sua vida, já sofreu alguma espécie de rejeição? Quem aqui na sua infância sofreu uma rejeição? Não precisa levantar a mão, mas a sociedade em que vivemos, ela nos fere diariamente. E somos rejeitados, às vezes pela cor da nossa pele, somos rejeitados às vezes pela classe social, somos rejeitados às vezes pela nossa educação, somos rejeitados pelo nível de educação, somos rejeitados às vezes pelo bairro que moramos, somos rejeitados às vezes pela cidade que moramos, somos rejeitados às vezes pelo carro que andamos, pela profissão que temos. Às vezes enfrentamos nessa sociedade uma rejeição, e essa rejeição, se você não prestar atenção, essa rejeição pode causar muitos traumas e muitos complexos inferiores.
e que pode bloquear a vida de uma pessoa, de um príncipe e de uma princesa. E a rejeição é algo muito doloroso, queridos, e produz dor, revolta, mas o que nos dá ânimo é a graça de Deus. O que nos dá ânimo e conforto ao nosso coração é ver o amor de Deus expresso na palavra de Deus. O que nos anima é poder falar de uma verdade sob a perspectiva bíblica, de que Deus ama seus filhos. Amém? A graça divina, ela não mira nossos defeitos, mas a graça divina nem tampouco nossas impossibilidades. A graça de Deus, ela mira. A graça de Deus, ela não olha no dia que você está chateado ou alguma coisa que você fez. A graça de Deus é favor imerecido, querido. Mesmo ainda sendo eu e você pecadores, destituídos da presença de Deus, como diz lá em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, ainda nós sendo pecadores. Por isso que nós estamos aqui essa noite, é por causa dessa graça derramada, e foi pela graça que o preço já foi pago na cruz do Calvário, para que eu e você sejamos aceitos, aceitos como filhos, aceitos independente da nossa classe social, aceitos independentes da cor da nossa pele, aceitos independentes da família que você nasceu, do carro que você anda, daquilo que você fez. Você é aceito pelo Senhor como filho, como filha adotada em Cristo Jesus. E hoje pode ser muito parecida a história desse jovem chamado Mefibosete. Como assim, pastor? Pode ser parecido comigo? Eu quero contar essa história de uma forma na qual você possa entender. Eu vou resumir essa história. Essa história é uma história maravilhosa. Deveria sair um filme nela em Hollywood, de tão linda que é essa história, tão maravilhosa. Fala assim para o teu irmão: desperta, fica atento, Deus vai falar com você. Fala para o teu irmão: Deus vai falar com você. Deus vai falar sim com você. Mefibosete, querido, era filho de Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul, primeiro rei em Israel. Mefibosete era neto do rei, do primeiro rei de Israel, o antecessor do rei Davi. Antes da morte de Saul, da morte de Jonatas, que eles morreram no mesmo dia, Davi e Jonatas firmaram uma aliança. E nessa aliança dizia que se Davi se tornasse rei, fosse o próximo rei, Davi iria cuidar da descendência de Jonatas. E Davi, querido, ele se tornou rei de fato. E a aliança que ele tinha com Jonatas, o filho do rei Saul, um rei desobediente a Deus, era uma aliança de irmão, queridos. E era muito comum naquela época, quando alguém se tornasse rei, exterminasse toda descendência do rei em que ele tomara o lugar. Era muito comum, você vê esses filmes épicos, você vê que os reis, eles matam os descendentes dos reis. Já viu algum filme que o príncipe foge quando é pequeno, depois quando torna grande, aparece lá para tomar o reinado? Alguém já viu um filme assim? Eu já vi um monte, só não lembro o nome de todos. Mas você também já viu muitos filmes assim. Mas no caso de Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, quando ele se tornou rei, ele não procurou ninguém para matar, mas ele procurou alguém para honrar. Assim é o nosso Deus. Ele quer honrar seus filhos. Enquanto o diabo veio para matar, roubar, destruir, Deus veio para te resgatar das trevas, para te abençoar, para abençoar a tua família e para te colocar no lugar de honra. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor.
Em 2 Samuel 4:4 fala que, preste atenção, está escrito assim: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés e era de idade de 5 anos. Quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel, e sua ama, a babá dele, tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e seu nome era Mefibosete. No dia em que o rei Saul morreu, o pai de Mefibosete morreu, Jonatas, a babá do príncipe Mefibosete ficou com medo, e para proteger a descendência do real, a babá pega o filho de Jonatas e na correria sai correndo. Sabe o que aconteceu? Ela deixou o menino cair, e o menino, pela sua queda, por causa da queda, ele ficou coxo dos 2 pés, ele ficou deficiente, ele ficou paralisado, ele ficou coxo para o resto da sua vida. E Mefibosete, o nome em hebraico significa da boca da vergonha. Mefibosete estava sem pai, sem herança, sem reino. Ele havia perdido tudo. A queda de Mefibosete o impossibilitava de ser rei em Israel, porque era proibido, segundo Levíticos, que alguém que tivesse alguma deficiência se tornar rei. Se você estudar a fundo, você vai ver sobre isso. A deficiência de Mefibosete o impossibilitava de chegar no lugar de honra. Mas pastor, o que tem a ver com a minha vida hoje? Talvez hoje você está com algum tipo de deficiência. Uma pessoa com uma deficiência física, por exemplo, ela fica impossibilitada de ter alguma coordenação motora, não é verdade? Agora, uma pessoa com uma deficiência espiritual, ela fica impossibilitada de assumir um lugar de honra em Deus. Talvez nós, talvez eu, talvez você, talvez nós estejamos com algum tipo de deficiência em alguma área da nossa vida, mas eu vim aqui para te dizer que a graça de Deus, que o grande amor de Deus pode mudar tudo à sua volta. Talvez a sua deficiência seja no seu casamento, talvez a sua deficiência seja na sua vida conjugal, como eu disse, ou na sua vida financeira. Talvez a sua deficiência seja na sua família, na sua vida emocional. Entenda isso, querido, a queda de Mefibosete o impedia de chegar num lugar de honra. Nós éramos como Mefibosete. Na queda de Adão e Eva, quando eles caíram, na queda de Adão e Eva, quando eles caíram, eles, através do ato de desobediência, trouxe o pecado para o mundo. Mas a vinda do Cordeiro Santo, Jesus Cristo, reconectou a gente com Deus. Hoje nós podemos chegar no trono da graça do Pai. Hoje nós podemos orar, hoje nós podemos entrar pelo novo, pelo vivo caminho. A Bíblia fala em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo, querido. Sabe o que é isso? Para a tua vida, para a minha vida, graça derramada. Mefibosete era órfão de pai e mãe. Ele vivia em um humilde povoado chamado Lodebar. Olha que nome bonito. Estou numa cidade, Lodebar. O significado Lodebar significa lugar sem pasto, lugar deserto, onde havia miséria, sequidão. Ou seja, a tradução correta aqui era terra do esquecimento. Lodebar era assim. E eu te pergunto, o que você perdeu como Mefibosete? Você perdeu a esperança? Você perdeu a fé?
você perdeu o desejo de estar na casa do Senhor, você perdeu a alegria, você perdeu a liberdade, você perdeu a confiança. O que você perdeu, querido? Talvez você se sinta na terra do esquecimento, mas Deus pode mudar a tua vida, teus sonhos, seus projetos. Quando Deus entra na vida de alguém, Ele muda, Ele restaura, Ele cura. A vida de Mefibosete é retratada muito com a nossa. E está aqui um jovem que tinha sonhos, que tinha projetos, mas uma queda tirou ele do palácio e lançou ele para Lodebar. Talvez a sua queda em alguma coisa, ou no seu passado, talvez a sua queda, você ainda não conseguiu se levantar, mas a destra de Deus vai te colocar de pé. Mas a mão de Deus pode te erguer. A Bíblia fala que Ele ergue do pó e do monturo e faz assentar entre os príncipes. Esse é o seu Deus, querido. Esse é o meu Deus. Ele quer te honrar essa noite. Quantas quedas você tomou na sua vida? Talvez hoje você esteja abatido, abatida, sem forças para se levantar. Talvez a sua dor é grande, talvez o seu choro é comprido, é grande, mas o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem. Alegria vem, alegria vem, alegria vem no novo amanhecer. O problema é que nós perdemos a esperança. Mefibosete perdeu seus pais, Mefibosete perdeu muitas coisas. E Mefibosete nasceu para ser rei. Você nasceu para governar. Não, ninguém está aqui nesse lugar. Dá vontade de ir aí chutar você e falar: você é filho, você é filha do rei, você é príncipe, você é princesa. Você não nasceu para ter uma vida de derrota, você nasceu para ser um vencedor. Porque se não fosse assim, não estaria escrito: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Meu Deus, isso, aleluia. 2 Samuel 9:3 diz assim, ó: e disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use de beneficência de Deus? Assim como o rei Davi quis saber se alguém precisava da ajuda real, o rei Jesus pergunta para você essa noite: será que tem alguém aqui precisando da ajuda real aí? Glória a Deus. Será que tem alguém precisando da ajuda real ainda aqui? Será que você pode expressar isso para ele? Será que tem alguém aqui precisando da ajuda real? Em Mateus 11:28, Jesus te convida: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Mas o problema nosso é que a gente não vai até ele. Talvez o peso do seu passado seja a sua dor da queda. Hoje Deus está te levantando, aleluia, para viver uma nova história, um novo tempo. Mefibosete estava em Lodebar, na terra do esquecimento, mas o rei se lembrou dele. Talvez você pense: Deus esqueceu de mim. Talvez você ache que Deus esqueceu de você. E eu nunca me esqueço de Isaías 49:15. Pode uma mãe esquecer de seu filho enquanto amamenta? Eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. E por que ele tem o nome gravado na palma da mão dele? Já parou para pensar nisso? É para você se lembrar que ele não esquece de você. Mesmo que não tivesse escrito na mão dele, ele iria lembrar de você. Mas está escrito para você lembrar que ele não esquece de você. Mefibosete, ele tinha traumas. Primeiro trauma, o trauma dele físico.
O trauma que ele tinha o impedia de ser guerreiro. Você sabia que tem pessoas, por causa dos traumas, eles não conseguem lutar? O trauma físico dele, querido, era todo príncipe que se tornava rei, ele saía para as guerras para guerrear. Todo rei ia para a guerra. Imagina Mefibosete naquela situação, olhando para si mesmo, sem condições de batalha. Talvez, que forte isso, não está nem escrito, que é o Espírito Santo. Talvez você está sem condições de batalha. Talvez você se sinta abatido, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu sou teu escudo, sou eu que te defendo. Eu sou teu escudo, sou eu que te defendo. Talvez você está sem forças para enfrentar as batalhas da vida, por causa de alguém, por causa dos outros, por causa do que fizeram com você, por causa que alguém talvez deixou você cair. Mas eu vim aqui para te dizer: Deus está levantando guerreiros e guerreiras para a batalha. Por que você tem que ir para a batalha? Porque só é campeão quem entra na luta. Aleluia. Como alguém recebe medalha se não lutar? Como alguém pode ser honrado se ficar quieto, inoperante? Querido, é hora de você arregaçar a manga e partir para cima. Aleluia. Eu sei o que é combate, irmão. Não é fácil não. Apanha, mas depois nós vamos para cima. Eu já lutei muito, ainda que o porte físico não demonstre isso, mas eu já fui um lutador. Queridos, entenda uma coisa: Mefibosete também tinha um trauma na família. Ele era órfão. Imagina todos olharem para ele e falar: olha, cadê seu pai? Ah, ele morreu, né? Por que você não vai lá e assume o reinado? Você é da linhagem real. Eu não posso porque eu sou deficiente. Eu não posso porque eu tenho um problema. Eu não posso porque isso. Eu não posso porque isso me impede. Está na hora da gente começar a tirar os não possos da nossa vida, em nome de Jesus, e começar a dizer: posso tudo, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei o que tem sido um empecilho para você, mas quando você está em Deus, você pode todas as coisas. Será que tem alguém aqui que pode todas as coisas em Cristo Jesus? Você pode aplaudir o Senhor, queridos. Você pode dizer aleluia. Glória a Deus, amado. Nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. O outro trauma que ele tinha era um trauma emocional. Mas pastor, esse negócio de depressão não é o mal desse século? Amado, é coisa que vem de antes. O diabo já estava trabalhando muito antes. E 2 Samuel 9:8, olha a expressão de alguém que está depressivo. 2 Samuel 9:8 diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto? Meu Deus. Esse trauma emocional que ele tinha, querido, ele se via como um cão morto. Um cão morto serve para alguma coisa? Sabe o que ele dizia? Eu não sirvo para nada. Esse era o rótulo que esse trauma emocional fez com esse jovem. Amado, não deixe os rótulos deitar quem é você, tombar quem é você. Não deixe os rótulos que às vezes essa vida coloca em você: o mentiroso, o ladrão, o isso, o aquilo. Não deixe os rótulos que talvez os traumas emocionais, o inimigo tem jogado setas na sua mente e tem feito você pensar menos de si, achar que você não tem capacidade, achar que você é um burro, que você não é inteligente, que você não é capaz. Ah, eu nasci na família mais pobre, quem sou eu? Entenda uma coisa, querido: você é príncipe e você é princesa.
Você é filho de Deus, você é vencedor, você é abençoado. Se você levantar a mão, você recebe mais. Você é abençoado, você é filho de Deus, você é uma princesa, você é um príncipe, você é um escolhido, você é um homem, você é uma mulher chamado para ser aquilo que Deus quer que você seja. Você não nasceu por acaso. Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na tua família, Deus tem um propósito na sua casa. Nunca pense menos de si. Pense que Deus, Ele pode te levantar e sim fazer de você um grande instrumento na mão dEle. Deus pode levantar os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Talvez alguém da sua família pode ser um presidente, talvez alguém da sua casa pode ser um grande médico, talvez alguém pode ser um grande advogado, talvez alguém na tua família pode ser alguém a ser usado tremendamente nessa geração para mudar a história de muitas famílias, assim como aquele que descobriu a luz, assim como aquele que fez tantas coisas que foram importantes nessa terra. Deus pode usar alguém da sua descendência. Aleluia. Mefibosete viveu quase 20 anos em Lodebar, a terra do esquecimento. Imagine comigo um príncipe, mas ele pensava coisas ruins ao seu respeito. Diante do rei, ele se achava o imprestável. Você está diante do rei Jesus, nunca se acha um imprestável. Você é útil. Sabia que você é útil? Olha para o teu irmão e fala: você é útil. Na hora que eu estava meditando nessa parte da mensagem, eu pude me lembrar quando Deus fala para Moisés: Moisés, escolhe os príncipes, os melhores, escolhe aí os maiorais de cada tribo de Israel, chama os cabeças, os príncipes, envia eles lá em Números capítulo 13, envia 12 espias para espiar a terra de Canaã, a terra prometida. E quando eles chegam lá naquele lugar, eles trazem o fruto daquela terra, aqueles cachos de uva, trazido por 2 pessoas. Já imaginou você ir lá comprar uma caixa de uva e precisar chamar alguém para te ajudar a carregar essa caixa? É isso que Deus tem para você, é grande. O que Deus tem para nós é grande, porque Ele é grande. Amados, então os príncipes, eles vão lá sondar a terra, e eles começam a dizer: olha, não poderemos ir contra aquela terra, porque eles são mais fortes do que nós. Não poderemos entrar lá, porque aqueles homens são grandes, são filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Quem falou que eles eram como gafanhoto? Ninguém. Deus falou: escolhe príncipe. Sabe qual que é o problema? Deus escolhe você, Deus te chama de príncipe, de princesa, mas quando você se depara com os gigantes dessa vida, você se acha pequeno. Eita! Quando você se depara com os problemas dessa vida, você se acha inoperante, pequeno. Eu vim aqui para te dizer, querido, você não é pequeno não. Você não é pequeno não, você é grande, porque Deus é grande. Filho de peixe. Então o que você é? O que você é? O que você é, meu irmão? Aleluia, você é príncipe, você é princesa do Senhor. Precisamos olhar os gigantes e ver que acima dos gigantes está um grande Deus. Como diz o salmista em Salmo 48:1: grande é o Senhor e muito digno de louvor da cidade no seu santo monte. A alegria de toda a terra, esse é o nosso Deus. Lodebar era um lugar de passagem. Alguém pode falar aleluia? Glória a Deus. Lodebar era um lugar de passagem. Eu vim aqui para te dizer: você vai sair dessa. Amém. Olha para o teu vizinho e fala aí para ele: ó, você vai sair dessa. Não, querido, mais alto, querido, mais alto. Diga: você vai sair dessa. Você vai sair dessa em nome de Jesus. O que Deus tem para você é grande, querido. Mefibosete foi tirado de Lodebar. Sabe para onde que ele foi? Jerusalém. O pastor está dizendo que Mefibosete foi tirado de Lodebar? Sim, senhor.
Lodebar significa terra do esquecimento. Agora vamos falar de Jerusalém. Sabe o que significa Jerusalém? Lugar de paz, terra santa. Jerusalém é um lugar de paz. Em 2 Samuel 9, querido, preste muita atenção. Nesse momento dessa mensagem, Deus vai falar muito com você. 2 Samuel 9, 7. E disse Davi o quê? Não temas. Fala para o teu irmão, não. Fala para o teu irmão, não temas. Fala para o outro vizinho aí, não temas. Amado, uma pessoa com medo, a primeira coisa que ela perde, sabe o que é? A paz. Não é verdade? Uma pessoa com medo, ela fica inquieta, ela fica sem paz, ela perde sono, não consegue dormir. Alguém já passou por isso? Alguém já perdeu a paz alguma vez na sua vida? Não é pecado perder a paz não, irmão. Pecado é não encontrar ela. O Rei Jesus, Ele é o príncipe da paz. Lá em Mateus 14, do verso 22 ao 27, eu vou resumir. Jesus fala para os discípulos: vão adiante, enquanto eu vou despedir a multidão. Entrem no barco e vão adiante. Você sabe dessa história, mas hoje Deus quer trazer uma nova palavra para você. Estão lá os discípulos dentro do barco, e Jesus chega e diz: tem de bom ânimo, sou eu, não. Mateus 14, 27. Não temais. Se você perceber na palavra de Deus, essa expressão não temais, Deus sempre usou ela. Por que Ele sempre usou ela? Porque às vezes nós perdemos a paz, às vezes nós temos medo. E não é errado ter medo. Como eu disse, o errado é não encontrar a paz, porque Jesus é o príncipe da paz. E o Rei Jesus estava indo ao encontro deles. O barco no meio das águas, é vento contrário, onda entrando dentro d'água. Eles estavam no barco sendo açoitados pelas ondas. O vento era contrário. Talvez o vento contrário está soprando no barco do seu coração e está fazendo você naufragar. Naufragar no oceano do medo. O que colocou medo no coração deles foi o fato deles se sentirem sozinhos, porque eles não estavam com Jesus. Foi também o fato de que eles acharam que ia morrer. Mas como pode homens que eram pescadores, que já entendiam daquela situação e já viveram aquela situação sem Jesus, por que eles estavam com medo agora? Já parou para pensar nisso? Por que eles estavam com medo? Amados, mas Jesus, mas o Rei não deixou eles lá na terra do esquecimento. Jesus, vou falar igual o Juninho, quando ele olhou lá do trono, ele viu: meus filhos estão ali, não posso deixar eles sozinhos, eu tenho que ir ao encontro deles. Então Jesus começa a andar sobre as águas, e Jesus olha para eles e fala: sou eu, não temas. O medo, quando ele domina, é terrível. Qualquer espirro, já pensa que vai morrer. Se alguém tossir perto de você, você já... Queridos, precisamos estar em paz. Jesus disse o que? Não. Fala alto comigo. Não. Quando o rei Davi, lá em 2 Samuel 9:7, olha para Mefibosete, a primeira coisa que ele fala: não temas. Sabe o que ele está dizendo?
Ele está dizendo: olha, Mefibosete, você está na minha presença. Eu, como rei, sou a autoridade máxima aqui. Sabe o que Jesus estava dizendo quando ele estava no meio das águas lá? Não temas. Eu estou arrepiando todo. Eu sou a autoridade máxima aqui. Eu tenho poder contra as águas. Eu tenho poder contra os ventos contrários. Eu tenho poder até contra a morte, que eu já venci a morte. Onde está a morte, teu aguilhão? Quando Deus fala para você: não tenha medo, querido, sabe o que Ele está dizendo para você hoje? Sabe o que Ele está dizendo para você hoje? Eu estou no controle dessa situação. Quando Deus fala para você: não temas, Ele está dizendo: quem está falando aqui é quem tem autoridade. O que Davi disse para Mefibosete: não temas. Por que ele falou não temas? Porque Mefibosete, quando viu o rei, a primeira coisa que ele faz, ele prostra em terra e fala assim: eu sou teu escravo. Mefibosete achou que ele ia morrer, porque era comum os reis matarem todo aquele que era sucessor de algum rei. Mas não, o rei Davi não quis matar ele, mas quis dar vida para ele. Amado, quando você está na presença do rei, ele sempre vem para injetar vida em você, injetar ânimo, injetar fé, colocar esperança no teu coração. Mas sabe qual que é o problema? É ficar longe do rei, ficar longe da presença do rei. Eu não quero sair mais dessa presença não, hein? Era isso que Jesus fez com os seus discípulos: não temas, eu estou aqui. O medo afunda até pessoas perto de Jesus, sabia? Sabia? Eu provo isso na Bíblia, vai lá, Mateus 14. Mateus 14, estou terminando, queridos. Mateus 14, aleluia. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 27, Jesus porém falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo. O medo afunda até pessoas perto de Jesus. Por quê? Porque quem vive pelos sentimentos não vive pela fé. Você está sentindo dor hoje? Você está sentindo vontade de sumir? Você está sentindo vontade de chutar o pau da barraca? Você está sentindo? O que você está sentindo não pode ser maior do que aquilo que Deus disse. Jesus falou para ele: vem, Pedro. A Bíblia fala que Pedro andou sobre as águas. Não fala assim, começando a andar sobre as águas, teve medo e começou a afundar. Não, está falando que ele andou. Ele não deu um passinho só, irmão. Quando Jesus falou vem, ele, o efeito especial, começou a andar. Mas sentindo o vento forte, começou a afundar. Por que a gente afunda? Porque a gente para de dar ouvido para aquilo que Deus diz. O rei Davi falou assim para Mefibosete: não temas. Mas o sentimento dele de 20 anos, naquele trauma, foi mais forte do que a palavra do rei. Não deixe seus sentimentos ser mais fortes que a palavra do rei. Não deixe a sua dor ser mais forte que a palavra do rei. Não deixe as suas dores, seus traumas do passado ser mais forte do que a palavra do rei. Se o rei falou não temas, para que você vai ter medo? O rei Davi disse: não temas, você está, sabe aonde, ô Mefibosete? Sabe por que você não pode ter medo? Você não está mais em Lodebar, você está em Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que eu não tenho medo? Porque eu não estou mais no lugar de esquecimento. Aleluia. Eu estou em Jerusalém.
e Jerusalém está em mim. A Bíblia fala em Isaías 26:3: tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti. Quando a tua mente está em Jesus, a paz que está dentro de você, esse cordeiro se torna um leão dentro de você, e o medo não te domina, mas sim a paz que excede todo entendimento. Sim! Foi isso que Jesus disse para Jairo quando a sua filha estava morrendo. Foi isso que Deus disse para Abraão em Gênesis 15:1. A Bíblia está escrita assim: depois dessas coisas, depois do quê, irmão? Depois das guerras, Abraão não podia ter filho. E quando ele enfrentou guerras, Abraão estava com medo de morrer e não ter descendente, porque a sua esposa era estéril. Então Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, não temas, não tenha medo, eu sou o seu escudo, teu grandíssimo galardão, eu sou a sua recompensa. Então Abraão começa a dialogar com Deus, o homem cheio de sentimentos. Oh Deus, o que o Senhor falou que vai dar para mim mesmo? Uai, Senhor, estou aqui tanto tempo, enfrentei guerra, quase morri, e o Senhor está falando que é comigo? Sabe de uma coisa, Deus? Vou dar um jeitinho nesse negócio, vou fazer do meu servo o meu herdeiro. Deus falou: não foi isso que eu falei. Abraão, sai dessa tenda, vem para fora, olha as estrelas do céu, se a pode contar, assim será a sua descendência, Abraão. Glória a Deus, aleluia. Mas sabe qual que é o negócio? A gente quer dar ouvido ao sentimento e não aquilo que Deus está falando. Josué estava passando por um luto. Deus olha para ele e fala em Josué 1:9: não foi uma palavra assim de algum amigo, não. Deus falou bravo com ele. Josué, põe aí para nós. Josué, o negócio é o seguinte: não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, saia desse momento de choro e passe esse Jordão. Eu quero profetizar na sua vida que você vai passar por esse Jordão. Passar por esse Jordão significa passar por esse obstáculo, passar por essa luta, passar por esse problema, passar por Lodebar e entrar em Jerusalém. Sai de Lodebar hoje, irmão. Vai para Jerusalém. Jerusalém é meu lugar, é aqui que eu quero ficar. Tem alguém que quer ir para lá também? Hã? Ninguém quer ir para Jerusalém? Glória a Deus, amém. Eu vim dizer que a passagem já está paga, já. Jesus morreu na cruz por você. Aleluia. Merece um aplauso, querido, aleluia. Para Jesus, é para Jesus. 2 Samuel 9:7 diz assim: e disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo beneficência por amor de Jonatas. Eu confesso que essa mensagem, na hora que eu cheguei aqui, eu precisei chorar 1 hora inteira. Eu quero falar que Jerusalém é lugar de bondade e misericórdia. O rei Davi disse assim: não tenha medo, eu vou ser bondoso com você. Davi apresentou a bondade e misericórdia de Deus. Quando Davi escreveu o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe que esse versículo maravilhoso? E ele diz lá no número 6, ele diz o seguinte: certamente bondade e misericórdia me seguirão, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi experimentou bondade e misericórdia de Deus, sabia? Mas sabe por que Davi experimentou bondade e misericórdia de Deus? Porque ele fez isso na vida dos outros. A pastora postou um status lá maravilhoso.
que fala que tudo que a gente, as nossas ações que a gente semeia, a gente vai colher. A viúva, para receber, ela honrou o profeta e ela recebeu o milagre de Deus. Amados, Davi, ele semeou na vida de Mefibosete, e quando ele precisou da bondade e misericórdia de Deus, Deus foi benevolente com ele. Davi, sabe o que Davi disse? Olha, Mefibosete, eu vou restituir. Eu vou te restituir toda a sua herança. Toda a sua herança, Mefibosete. Olhando para aquele jovem que perdeu muitas coisas, a gente pode ver a expressão do amor de Deus para conosco. A bondade de Deus, a bondade do rei, tirou aquele jovem do lugar de esquecimento. Sabe para onde ele foi? Para a mesa do rei. Ele foi para a mesa do rei, queridos. E por que ele foi para a mesa do rei? Imagina, querido, quem teve uma infância, quem teve muitos amigos na infância? Muitos amigos na infância. Imagina você voltar ao lugar de infância. Imagina comigo. E você ir procurar aquele grande amigo seu ou grande amiga. E você chega naquele lugar e os familiares dele dizem para você: ele morreu. Aí de repente alguém olha para você e fala assim: tá vendo esse menininho aqui? É filho dele. Aí o menininho olha para você e fala: quem que é, tio? Quem que é? Sabe quem que é isso aí? É o melhor amigo do seu pai, quando ele era vivo. É o melhor amigo do seu pai. Imagina o que você faria se você visse o filho do seu melhor amigo. Amados, você ia falar para ele: nossa, o seu pai era o meu melhor amigo. Eu vou contar uma vez eu e ele se enrolou numa briga, e sabe quem me ajudou? Foi seu pai era valente. Imagina. Sabe com quem que aconteceu isso? Com Davi. Imagina Davi, quando Saul morreu, quando Jonatas morreu, o rei Davi não ficou alegre. O rei Davi mandou fazer mandou prestar honras para eles. O rei Davi tinha o pai de Mefibosete como melhor amigo. E quando Davi viu Mefibosete ali, daquela situação, o filho do melhor amigo dele se dobrando nos pés dele, falando: eu sou teu escravo. Mefibosete falou: eu vou ser bom com você. Eu vou ser bom com você, porque seu pai foi meu melhor amigo. Sabe o que Jonatas fez com Davi? Jonatas, o que representava a amizade de Davi. Jonatas era filho do rei no tempo da amizade deles. Sabe o que Jonatas deu para Davi? Jonatas deu uma capa real para Davi. Aquela capa quem usava era somente os reis. Profeticamente, Jonatas liberou um manto de realeza sobre Davi, o seu amigo. Glória a Deus. Quando Davi disse: eu vou restituir tudo que era seu, você vai comer no palácio. Eu imagino o rei Davi olhando aquele menino, filho do melhor amigo dele, pegando aquela capa que era do pai dele e colocando sobre ele. Meu Deus. Olhando para essa história, eu lembro da história do filho pródigo, que pediu a herança do seu pai e sumiu. Mas quando ele caiu em si, ele quis voltar para a casa do pai dele. O pai dele, quando viu o filho dele voltando, não acusou, não puniu. Sabe o que o pai do filho pródigo fez? Gente, vai lá, meus empregados, pega as melhores roupas,
pega um anel, coloca no dedo dele, pega as sandálias e coloca no pé dele, coloca ele na mesa, vamos dar um banquete para ele, porque o filho que estava perdido voltou. Davi, quando viu Mefibosete, ele sentiu aquela grandeza do amor que ele tinha por seu amigo. Ele olhou para Mefibosete e falou: olha que coração. Ele adotou Mefibosete como filho. Por que eu estou contando essa história? Porque a gente estava perdido no pecado, preso com tantas coisas, mas o Rei Jesus nos tirou do lugar de esquecimento e colocou a gente hoje na mesa do banquete. Aleluia! Na presença de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Aleluia! O pai do filho pródigo honrou seu filho. Talvez a sua queda, como a queda de Mefibosete, deixou ele longe do palácio. O Senhor te convida hoje. Em Zacarias 9:1 diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio: eu vos recompensarei em dobro. Chegou a sua hora de voltar. Chegou a hora de você ir para a presença do Rei. Chegou a hora de você entrar no seu lugar que você nunca deveria ter saído. Está na hora de você ser filho, filha de Deus. Que você comece a orar, querido. Vamos orar.